repetição de padrão ancestral nos relacionamentos afetivos. A Winnie falou, te ensino a tricotar. Gatinha, é fricotar, tá? O nome da musiquinha é fricote. E a ideia é um chamego, entendeu? É, ó, gente, tá tudo bem, tá tudo bom, mas vamos chamegar, não é mesmo? Então, é essa a questão. Então, here we go, babies. Vamos começar a falar sobre a repetição desses padrões. Vamos nos lambuzar. Ok, eu vou tirar vocês aqui, porque vocês já sabem, não é mesmo? Deixa eu explicar aqui a ideia do rumo que a gente vai tomar no nosso estudo de hoje. Quando a gente começa a olhar sistemicamente para um relacionamento, para a vida de uma pessoa, em geral, né? E para um relacionamento, a ideia na perspectiva de se ampliar o olhar, ou seja, a proposta da constelação familiar é te dar subsídios, te dar recursos para que você amplie o olhar, tá? Esse olhar, quanto mais profunda for a sua consciência, ou seja, quanto mais próxima você tiver de uma consciência espiritual, segura na introdução que vocês vão gostar. Quanto mais próximo você tiver de uma consciência espiritual, mais alto é o seu olhar no sentido de valores, tá? Quanto mais mesquinho, quanto mais possessivo, quanto mais apegado é o seu olhar, menor é o seu olhar. Quanto maior o seu olhar, mais alto é o seu olhar, isso é medido pelos seus valores, ou seja, quanto mais espirituais são os seus valores, mais alto é o seu olhar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu, como facilitador, como um estudante da constelação, como uma consciência que está sendo transformada pelo pensamento sistêmico, quando eu tenho esse olhar ampliado, eu olho uma situação de cima, ok? Olho ela de cima. Num sentido de superioridade? Não, num sentido de amplidão. Por quê? Porque se eu olho daqui, num lugar de igualdade, tem coisas que eu não vou ver, porque tá uma atrás da outra, tá? Agora, se eu tenho um olhar que eu olho de cima, qual vai ser minha perspectiva? O desenho lindo que eu sempre faço para vocês, que hoje eu não pensei em fazer, mas que eu vou fazer aqui para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu olho por uma perspectiva igualitária, ou seja, eu tenho um problema parecido com o seu, ou eu tô olhando para uma situação onde eu tenho interesses, eu vou ver uma situação mais ou menos assim, ó. Ó, eu tô olhando de frente para uma situação. Então, assim, uma coisa vai ficando meio que na frente da outra e muitas vezes é o que os alunos me mandam, as fotinhos dos bonequinhos ali, falam, eu não entendi. Não entendi. Por quê? Porque eu tenho um interesse e eu tô olhando num nível igualitário, tá? E aí tem coisas que eu não vou ver. Por quê? Porque eu tenho uma escala de valores daquilo que me interessa ver. Do tipo, será que ele gosta de mim? Será que ele não gosta? E coisas do gênero, tá? Agora, quando eu tenho um olhar espiritual e consigo olhar as coisas de cima, eu enxergo de cima, aqui tá o assunto que eu tô olhando, ou seja, então aqui tem, por exemplo, ó, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra pessoa, aqui tem outra pessoa, aqui tem outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Eu enxergo o quê? As consciências. Não enxergo os corpinhos e as mãos e os não sei o quê. Enxergo várias consciências, tá? E aí o meu olhar a partir do tema, ou seja, na constelação a gente sempre tem um tema, então vamos supor que eu cheguei com o meu tema, que é, olha, eu tô com um problema no meu relacionamento. Então esse aqui é o meu tema. Se eu sou uma consteladora, uma facilitadora que tem um olhar treinado, amplo, se eu já atingi uma consciência espiritual, eu vejo de cima e enxergo o quê? Do centro, do núcleo para as bordas, tá? Então eu vou olhar as questões que estão mais próximas e as questões que estão mais distantes. O que quer dizer isso? Geracionalmente. Então aqui pertinho, aqui tá o assunto, pertinho vai estar meu pai, minha mãe, meu cônjuge, meus irmãos, etc, as pessoas que eu conheço, e mais para trás vão estar as outras gerações, e aqui, por exemplo, vai estar os assuntos da minha bisavó. Entenderam? Então, o que eu tô tentando trazer aqui para vocês, só iniciando, né? Que a proposta da abordagem que eu vou trazer aqui para a live é
de acordo com esse meu desenho extraordinário, é a gente começar a olhar os problemas que estão aqui, ó, mais perto. Por quê? Porque esses problemas que estão mais perto são mais comuns e atingem a maioria das pessoas que não têm entendimento das constelações familiares. Eu sei que vocês têm muita curiosidade e gostam daquelas fofocas sistêmicas que envolvem... não precisa ser água aqui, minha flor. Ela perguntou, o desenho é da água? Não, é só uma perspectiva para você entender, uma questão de perspectiva. Então, a gente gosta daquela fofoca sistêmica que fala, ai, daí a bisavó, não sei o quê, mas a grande maioria das pessoas não faz a menor ideia do que tem por aqui, tá? E a grande maioria tem bastante assunto por aqui, ok? Então, hoje eu vou focar a aula pensando no sentido de utilidade para que todos vocês tenham ganhos reais e possam olhar para a relação de vocês realmente, dentro das informações que vocês têm, da perspectiva que vocês têm. A gente vai se ater às repetições de padrão que acontecem aqui próximas do núcleo, ok? Então eu não vou ficar falando das possíveis variáveis que vai envolver lá a terceira e quarta geração, porque são só suposições. Agora, se eu falo daquilo que está próximo do núcleo, vocês todos vão ver, ok? Dentro da história de vocês, e vocês todos terão ganhos, que é isso que interessa, não é mesmo? Que você tenha um ganho aqui e que possa compreender a partir da sua própria história. E quem trabalha com isso, quem é psicólogo, terapeuta, etc., vai ter um ganho muito bacana para entender. Ela falou aqui, ó, minha maior repetição é nos relacionamentos amorosos. Bem-vinda à live de hoje, que fala exatamente sobre isso. Eu separei aqui, bem organizadinho, como eu fiz na última aula, dos padrões, para ir crescendo o entendimento de vocês, para vocês poderem anotar, para ser uma aula mesmo, com bastante informação. Então, começamos entendendo, ok, os padrões podem se repetir do núcleo para as bordas. O núcleo são padrões menos densos, porque eles não estão há muitas gerações no clã, muitas vezes, tá? Eles são mais fáceis de resolver. Quanto mais para a borda a gente vai, mais a gente está lidando com assuntos densos, assuntos que envolvem tragédias, segredos, e aí não dá para a gente trabalhar com suposições ou com muita teoria. A gente precisa estar lidando com o campo mesmo e com a informação do seu próprio clã. Não dá para a gente trabalhar com hipóteses. Mas aqui, perto do núcleo, dá para você entender bem direitinho os padrões que são comuns. Então, a gente vai começar com o primeiro tipo de padrão, que envolve uma repetição, né, de um assunto que vem da minha família de origem e se manifesta no meu casamento. Na prática é isso. Dani, eu não entendi muito bem o que é esse negócio de repetição de padrão no relacionamento afetivo. Quer dizer que eu faço alguma coisa que os meus ancestrais fazem? Não só isso. Quer dizer que você está trazendo um assunto da sua família de origem que não está resolvido para o seu relacionamento afetivo. E é quando acontece isso que a gente começa a patinar. Quando a gente conversa e aí fica aquela irritação e um não ouve o outro, porque cada um tá dentro de uma bolha. Qual bolha? A bolha da família de origem. E aí não consegue entender o que está se manifestando naquela relação, porque não existem só aquelas duas pessoas. Existem aqueles assuntos que vêm da família de origem. Começamos pelo primeiro tipo de problema do gênero, que a gente vai chamar de problema triangular. O que é esse tipo de problema? É uma repetição da dinâmica triangular. O que quer dizer isso, Dani? Quer dizer que, independente de eu ter irmãos ou não, na essência do meu inconsciente, sou eu, a minha mãe e o meu pai. É uma dinâmica triangular, tá? E se eu não adulteço nessa dinâmica e não sei qual é o meu lugar nessa dinâmica, geralmente eu vou trazer um assunto dessa dinâmica para o meu relacionamento afetivo. Pode ser várias possibilidades. Exemplo, eu posso estar competindo com a minha mãe e trazer esse assunto para o meu relacionamento afetivo. Eu posso estar com raiva das ações do meu pai, trazendo isso para o meu relacionamento afetivo. Eu posso estar achando que a minha mãe deve para mim e cobrando isso no meu relacionamento afetivo. Minha mãe não cuidou de mim da maneira como eu gostaria. Eu posso estar achando que o meu pai deve para mim e posso estar trazendo essa dívida para o relacionamento afetivo. Qualquer uma das inúmeras
variáveis possíveis me colocam num único lugar. Eu sou a criança do triângulo amoroso e tô trazendo a demanda dessa criança para o meu relacionamento afetivo e colocando essa outra pessoa ou no lugar da minha mãe ou no lugar do meu pai. Entenderam mais ou menos? Vou ler uma coisa que o Bert fala a respeito dessa dinâmica triangular. Sempre tem uma falta. Exatamente. Ela perguntou, na dinâmica triangular sempre tem uma falta? Muito bem colocado. Sempre tem uma falta. E quem eu pretendo que pague essa falta? A excelentíssima pessoa com quem eu estou me relacionando, tá? Então, sim, esse é um padrão e é uma repetição de padrão que eu trago da minha família de origem. Eu vou ler uma coisa do Bert para vocês. Ele diz o seguinte: o vínculo entre parceiros exige que o homem deseje a mulher como mulher e que a mulher deseje o homem como homem. Presta atenção, o vínculo não se estreita completamente quando os parceiros se desejam por motivos diferentes. O que ele está querendo dizer aqui? Se um homem continua a ser filho em busca de uma mãe, ou seja, ele está desejando uma mulher? Não, ele está desejando uma mãe. E a mulher continua a ser filha em busca de um pai, está desejando um homem? Não. O que acontece? Tem como o vínculo se estreitar? Não. E é aí que acontece na maior parte das relações. Quantas pessoas me mandam mensagem, Dani, eu tô lidando com desgaste, um casamento de 12, de 15, e a gente só se distancia, blá, blá, blá. Por quê? O que essa pessoa tá dizendo? A gente, no nosso relacionamento, chegou até um ponto e aí começou só desgaste, desgaste, desgaste. O vínculo não conseguiu se estreitar e a gente não conseguiu passar por uma outra fase. Por quê? Porque cada um trouxe um desejo diferente. Não era um desejo por aquela pessoa ou o homem desejando a mulher e a mulher desejando o homem. Cada um desejava ser compensado das faltas infantis que trouxe, tá? Então, o Bert vai dizer o seguinte: as pessoas que estabelecem relacionamento na esperança, reconhecida ou não, ou seja, pode ser inconsciente, que ganharão algo que não receberam do seu pai e da sua mãe, estão, na verdade, procurando pais. E o apego que então se desenvolve é o apego de filhos e pais. E aí, o que ele vai explicar? Aonde que o negócio desanda de vez? Quando chegam as crianças. Porque daí, aquela pessoa que está na posição de criança, ela ganha concorrentes. E aí que a relação desanda de vez e muitas vezes acaba em separação, tá? Então essa é uma primeira questão difícil, bem difícil da gente lidar, que é quando uma das pessoas está numa posição infantil na expectativa de ser compensado, reproduzindo um padrão. Então, faltou isso no meu relacionamento, eu trago essa falta e reproduzo esse cenário na minha relação, sem enxergar a relação que está acontecendo. Eu estou vivendo o meu relacionamento? Não, eu estou vivendo uma novela que reproduz uma dor infantil, tá? E o que vai acontecendo com o vínculo? É como se fosse um parafuso que não encaixa na porca e não vai pegando tração para que o relacionamento fique mais forte. Ele vai ficando roto, vai se desgastando e o vínculo vai se dissolvendo, tá? Então agora nós vamos para... Dani, até que idade ficamos nesse sistema triangular? Tem gente que morre nele, bem, porque a questão é que amadurecimento psicológico, amadurecimento emocional, amadurecimento de consciência não é igual ao biológico, que acontece independente de você tá atento ou não. O amadurecimento psíquico, ele só acontece se você se dedica a ele, sabe? Então, por isso que muita gente não brinca disso e aí dá ruim. Ok, seguimos. Segundo tipo de problema, reprodução do modelo de relacionamento, tá? Então, veja, primeiro tipo, reprodução da dinâmica de relacionamento triangular. Eu sou uma criança e reproduzo uma dinâmica, uma falta, um problema que eu tive lá. Segundo tipo de problema, eu reproduzo um modelo de relacionamento. Eu ainda sou criança, por quê? Porque eu tô querendo ser aprovado pelos meus pais, então eu faço o que eles acham legal, não é? Então eu já cresci um pouquinho, eu já não tô mais naquela fase da mamadeira, eu não tô mais naquela fase de
de querer aquilo que é meu, mas eu já tô naquela fase de, ó mãe, ó meu desenho, ó como eu tô fazendo igual você, ó como eu tô vivendo aquilo que você falou que é legal eu viver, ó, tá? Então ainda é um relacionamento infantil. Então o que o Bert diz a respeito disso? Ele diz, quando duas pessoas se encontram, cada um traz consigo um modelo de relacionamento. Isso é uma verdade que a gente tem que admitir, tá? Qual que é o grande problema? A gente não sabe. A gente não para pra pensar e fala, qual é o modelo de relacionamento que eu trago? Esse modelo é tanto ensinado quanto vivido, tá? Então, por exemplo, tem gente, alguém falou, quando a mulher é dependente do marido. Tem gente que vem de uma visão familiar que fala assim, olha, casamento bom é quando o homem sustenta a mulher. Então, a mulher vai buscar esse tipo de relacionamento. Eu não sei se vocês lembram, antigamente falava assim, homem bom é homem que enche as latas da despensa, ou seja, homem que coloca recurso, alimento dentro de casa, homem que sustenta a família. Esses dias eu vi um negócio aí na internet, que um cara que tava namorando uma moça, ele ao invés de mandar flores para ela, mandou uma cesta básica para ela. Ou seja, da onde que ele tirou isso? Do modelo de relacionamento, de tanto ouvir das mulheres da casa dele, que homem bom é o homem que provê a casa, que enche as latas da casa, né? Ele foi lá e fez o quê? Ao invés de mandar flor para a mulher que ele estava querendo conquistar, mandou uma cesta básica. É um exemplo perfeito do que eu tô falando aqui, a reprodução do modelo. Então, nessa reprodução, tem esse primeiro exemplo que é o ideal de relacionamento e tem o segundo que é o real de relacionamento. Então, pensa rápido aí. Qual é o real de relacionamento? Ah, que homem vai embora. Ah, que homem trai. Ah, que homem é encostado. Ah, que homem não pode confiar. Ah, que meu modelo de relacionamento que eu aprendi uma vida inteira é que homem não pode ver um rabo de saia. Qual que é o seu modelo de relacionamento? Pensa rápido. Será que por acaso você está reproduzindo esse modelo de maneira inconsciente? Será que é aquilo que você aprendeu, né? Que é um relacionamento? Ouvi minha vida inteira. Homem, a gente pode confiar. Será que é isso que está acontecendo na sua vida? A reprodução de um modelo familiar por lealdade invisível? Então, Bert diz o seguinte, que dentro desses modelos a gente vai ter modelos baseados em papéis, em valores, né? E que ambos, cada um quando chega num relacionamento, chega com esse modelo de padrões familiares e sentem-se mal quando esses padrões começam a ser trocados, ainda que por padrões melhores. A gente se sente mal. Então é mais ou menos assim, ó. Na minha casa, sempre se fez uma determinada coisa. Vou dar um exemplo do meu marido que me veio na cabeça. Meu marido, quando vai comer, por exemplo, um pão, ele pega o pão, vamos supor, ele coloca o queijo, o peito de peru, e aí a gente olha e fala, pelo amor de Deus, esse pão tá seco, passa isso daqui, passa um requeijão. Então, passar o requeijão é o meu modelo, e eu tô impondo o meu modelo para ele. Gente, você vai comer esse pão seco? Pelo amor de Deus, passa requeijão antes, pelo amor de Deus, como é que você tá comendo pão seco sem passar nada? Só que toda vez ele já tá comendo o pão seco. Comer o pão seco sem passar alguma coisa, só botando umas coisas no meio, é o padrão da casa dele. Ele experimentou o padrão que eu propus para ele. Passa alguma coisa pro pão ficar molhadinho. Ele viu que esse padrão é bom, mas qual que ele sempre repete inconscientemente? Ele sempre come o pão seco. Por quê? Lealdade. Entende? Ou seja, a não ser que a gente se dê conta disso e fala, gente, eu já experimentei um padrão novo, tô vendo que esse padrão é melhor, mas por que toda vez que eu vou sozinho fazer sem pensar, eu reproduzo aquele padrão? Lealdade inconsciente. Então, por que a gente reproduz essas coisas? Por causa de lealdade, que é terrível, terrível. Então, o que o Bert vai dizer? Que para que a gente consiga mudar de nível, tem também o padrão cultural. Muito bem, é isso. Tem padrão cultural, tem padrão religioso, tem padrão de comportamento, tem padrão daquilo que é certo, né? Por exemplo, você tem que escolher uma pessoa que tem uma formação intelectual equivalente à sua família, senão, imagina, né?
gente, zilhões de padrões, tá? Zilhões. Então a gente deveria parar para pensar assim, qual será que é a minha lista, né, de padrão, de modelo, daquilo que é o certo, daquilo que é o ideal, daquilo que no fundo é o que falei, olha, que a gente fala assim, olha, minha avó estava certa. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Lealdade. Cada um tem o seu padrão. Qual que é o grande problema? Eu tô falando que tem um padrão certo? Não, eu tô falando que a gente luta com unhas e dentes para defender o padrão ao qual a gente é leal e que na verdade é inconsciente. Isso, padrão religioso, padrão, sim, são crenças. Ok. Então, já entendi mais ou menos que eu tenho um padrão e que ele tem um outro padrão e que a gente, no fundo, é leal a esse padrão e, no fundo, tenta provar que é o meu padrão que tá certo. Sabe? E mesmo que o outro proponha uma mudança que aparentemente seja melhor, eu tenho uma resistência de mudar por conta da lealdade. O que o Bert vai dizer? Que o adultecer, neste caso, ele vai exigir que primeiro eu me dê conta disso e que eu escolha conscientemente abrir mão, sofra dor, né, de abrir mão dos padrões da minha casa. Então, ele vai dizer o seguinte, primeira coisa que ele vai dizer, que essa questão dos padrões gera expectativas e que essas expectativas geram um profundo desequilíbrio nas relações. Então, ele diz assim, inicialmente, para defender seus modelos, olha só, presta atenção, ambos não revelam o nível da sua insatisfação. Ou seja, o Bert diz assim, que o desequilíbrio, a verdadeira condição de uma relação, a gente só descobre com o tempo. Porque durante os primeiros anos, ambos mentem sorrindo. E aí, tá tudo bem? Tá. Lá no profundo, eu tô com uma profunda insatisfação, porque esse camarada não age de acordo com os meus valores. Mas, como isso é sigiloso, eu não vou falar pra ninguém, até porque, na verdade, eu tô querendo que todo mundo veja quão bem-sucedida eu sou. Quanto meu relacionamento é maravilhoso, né? Então, é só uma coisinha, eu não comento com ninguém, né? Fica entre eu e Deus a minha insatisfação. Então, qual que é o grande problema? É que nesse nível, a gente vai caminhando para um desequilíbrio cada vez maior. Será que esse desequilíbrio é real? Não sei. Por quê? Porque eu tenho uma fantasia de um modelo que eu não conto nem mesmo para mim, só fico frustrada porque ele não corresponde a um modelo que nem eu mesmo sei exatamente qual é. E ele também, mas a gente fica meio em silêncio, assim, e aí tudo bem, a gente vai se distanciando um pouquinho a cada dia, mas vida que segue, não é mesmo? Muito bem, seguimos. Qual que é a solução? O Bert diz que chega uma hora que as faíscas começam a vir. E essas faíscas geralmente vêm com... Você tá igual seu pai. E você tá igual sua mãe. Você vai de novo na sua mãe. Você viu que a sua mãe falou? Que tá. Mas engraçado, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ou seja, a gente traz... Quando as faíscas começam... Elas nunca são... farpas assertivas. Eu não tô gostando que você tá fazendo isso daí. O alvo da seta maligna é sempre o padrão familiar do outro, né? Só que a gente que é tudo terapizado, né? A gente que tudo manja desses assuntos de terapia, autoconhecimento, ele não. Ele não se interessa por essas coisas, só a gente, né? E a gente que entende bastante, a gente já explica. Sabe o que acontece? Você tá agindo exatamente igual ao seu clã. Quero saber... A Cris falou, minha lista tá enorme. Quero saber se você tá descobrindo as faíscas e o quanto quando as faíscas aparecem na sua cabeça, já vem a acusação sistêmica, né? Você é especialista em quê? Em acusação sistêmica. Tem o olhar treinado para entender o padrão exatamente do clã dele e que ele não enxerga e que reproduz no nosso relacionamento. Então, as faíscas, elas sempre vêm com essa acusação, com essa piadinha, sabe? Com essa coisa que denuncia que ele é igualzinho o clã dele. Muito bem, seguimos aqui. Então, o Bert fala, qual é a solução? Ele diz, o homem precisa reconhecer que a família da sua mulher é diferente da sua e a mulher
também precisa reconhecer que a família do homem é diferente da sua. Isso aí a gente já sabe. A grande questão é que aí ele fala, e ambos precisam reconhecer que as duas famílias têm o mesmo valor. Os dois modelos têm o mesmo valor e são igualmente boas. Do que a gente está falando? De religião, de costumes, da tradição do que se faz no feriado. Por que a sua família tem que todo mundo estar sempre junto, todo mundo no mesmo? Não precisa ser assim. Porque na minha família não, cada um vai pro seu lado. Por que tem que passar o Natal todo mundo junto? Não, na minha família não tem que passar o Natal todo mundo junto. Por que no Dia das Mães a gente tem que ir na casa da sua mãe? Não, entende? A gente tem que viver o padrão que eu aprendi. Eu sempre fiquei sozinha, por que agora eu tenho que, você sempre ficou junto, por que eu tenho que me adequar ao seu padrão? Não. Ambos os modelos são bons, tá? Outro assunto que dá problema, como se lida com dinheiro. Você é igual a sua família com relação a dinheiro, por isso que ninguém tem nada, entendeu? Por isso que ninguém constrói nada, todo mundo desorganizado, todo mundo blá, 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 blá. Agora, eu não. Eu, por causa do padrão da minha família, da escassez que a gente passou, a gente é super organizado. Então, a gente pelo menos tem alguma coisa, vocês não têm nada. E a educação de filho, então? É lógico que eu tenho que me posicionar. Eu vou criar os meus filhos exatamente igual a sua mãe? Sabe por que eu sei que não funciona o tipo de educação da sua mãe? Porque eu lido com o resultado dela aqui em casa. Ambos precisam renunciar à lealdade. Parar de brigar qual modelo é bom. E parar de tentar implementar o meu modelo no outro. Então, qual que é a grande questão? Está sofrendo desgaste novamente, porque a gente está falando de repetição de padrão ancestral atrapalhando o relacionamento afetivo. Eu tô no fundo silenciosamente, ele tá dormindo, não tá vendo, eu estou conversando com uma pessoa muito terapizada, explicando para ele, sabe? Porque eu sei e ele não, que na verdade o padrão dele não funciona e eu vou vestir o meu padrão nele, porque daí a gente vai ficar igual e eu vou pegar o meu sistema e vou estender e vou trazer ele para dentro do meu sistema e vou continuar leal ao meu sistema. É assim. Na minha família as mulheres decidem. Agora, por que essa guerra? É guerra do sexo? Não, gente. É guerra de tentar implementar o meu padrão familiar para que eu possa permanecer leal. Só estendendo o padrão sobre a minha nova família, né? E vira tudo uma coisa só. Só que os dois estão tentando fazer isso. E o Bert fala, não, gente. Cada um tem que romper com a bolha que traz de casa e conseguir criar uma bolha nova para que essa bolha nova seja forte. Ela perguntou aqui, mas na prática, como se concilia isso? Os dois têm que renunciar. Os dois têm que renunciar. Calma que vocês já estão... Não é guerra de egos, não é guerra de egos. A gente está falando de lealdade. Duas consciências leais aos padrões arcaicos, aos padrões ancestrais. Cansei. São muitas verdades que me deixaram estafada. Mas é ruim, mas é bom, né? Renunciar à lealdade. Exatamente. Como cria a bolha nova? Renunciando à lealdade. Aí agora vai começar a complicar. Essas partinhas aí. Ai, meu Deus. Era mais fácil. Agora vamos chegar ao terceiro tipo de modelo de repetição familiar. Veja, primeiro, eu sou uma criança bem pequena, ainda querendo receber da mamãe e do papai. No segundo, eu já sou uma criança um pouco maiorzinha, querendo ser aprovada pelo meu clã, pela mamãe e pelo papai, porque eu reproduzo, porque eu sou leal, porque eu faço exatamente aquilo que eu aprendi, tá? Chegamos num terceiro tipo de padrão, que é, faltou alguém, ou seja, dentro dessa dinâmica triangular, eu, o papai e a mamãe, faltou alguém. Ou a mamãe estava meio ausente, ou o papai estava meio ou completamente ausente, e eu entrei no lugar de uma dessas pessoas. Ou seja, a gente está falando de um padrão, uma perpetuação de padrão que perpetua a exclusão.
que perpetua a ausência. Agora vai começar a complicar. Um exemplo: pai ausente, filha sobrecarregada. Por quê? Porque a mãe tá exausta, tá cansada e espera o quê? Que você me entenda, que você me ajude, que você, enquanto eu tô trabalhando, você cuida dos seus irmãos, você cuida da casa, você cresce logo, pelo amor de Deus, porque eu não tô dando conta de tudo isso. Então, por amor, a mulher cresce logo, a menina cresce logo, sobrecarregada, e aprende o quê? Que não pode contar com um homem. Então, ela faz o quê para perpetuar este padrão e ser vitoriosa dentro desse padrão? Ela escolhe para se casar um homem menino. Não tem menino do Rio. Ela escolhe um homem menino. Escolhe um homem menino que perpetua o padrão ancestral. Que padrão? Pai ausente, marido ausente. Filha sobrecarregada, mulher sobrecarregada. Então, o querido tá lá, mas ele não é efetivo. O que eu estou fazendo nessa minha escolha? Eu estou perpetuando uma verdade. Eu estou perpetuando um modelo e dentro desse modelo eu estou finalmente vencendo. Eu estou finalmente sendo bem-sucedida. Por quê? Porque se eu saio de um modelo que o pai era ausente e me caso com uma pessoa adulta, equilibrada, que divide as coisas comigo e que cuida de mim, o que aconteceu com o meu padrão? Eu rompi com ele. Que filha má que eu sou. Imagina o que está acontecendo aí na sua cabeça de entender isso. Vou dar outro exemplo agora com mãe. Um exemplo que eu tratei. Um homem que a mãe era narcisista, cruel, nos último, ausente. Completamente ausente emocionalmente, nutricionalmente ausente. Então ele cresceu com a ausência dessa mãe, uma mãe cruel. E aí ele se casou com uma mulher workaholic. E que não tá nem aí. Então ele fala, você não vai voltar, mas de novo você vai pegar outro plantão e não sei o que, e tá. E uma mulher workaholic, tá sempre ausente, não se preocupa em nada com as necessidades emocionais, deixa os filhos tudo na mão dele e quando ele faz fazer qualquer queixa, ela ironiza, ela faz piada e não sei o que, igual a mãe dele. Ou seja, mãe ausente emocionalmente, esposa ausente emocionalmente. O que ele é? Vitorioso. Vitorioso. Perpetuou o padrão e supostamente venceu. Não tive e não preciso, vivo sem até hoje. Tá vendo como eu sou grande e forte? Então, veja, eu posso perpetuar o meu próprio lugar, né? Que eu era sobrecarregada e eu continuo sendo sobrecarregada. Então, eu venço aquilo que é a minha própria dor. Ou eu posso repetir um padrão de lealdade, que por exemplo, o meu pai era ausente e eu também sou ausente. Aí a gente chega, vocês vão entender agora, a gente chega no segundo tipo de padrão, que é um padrão, esse primeiro era um padrão de exclusão, né? E o segundo tipo de padrão é um padrão de negação. Para quê? Para proteger. Tá? Então veja, quer ver que filme fala sobre isso bem direitinho? E até fazer uma análise dele, acabei não fazendo. Aquele filme O Melhor Amigo da Noiva, um filme bem antigo, e aí não sei se vocês lembram, ele é o melhor amigo da noiva, ele é convidado para ser a madrinha da noiva, é meio que aquelas comédias românticas, mas qual que é a história? O pai é um cara mulherengo, que tá no 7º casamento, e ele também é um cara mulherengo, né? Então o que ele está fazendo? Ele tinha uma dor, que era a ausência do pai. Meu pai feriu a minha mãe e eu não tive uma família porque ele era mulherengo. E aí ele se torna o quê? Exatamente igual ao pai. Para quê? Para proteger o pai, ou seja, lealdade. Não, meu pai não era ruim, tanto que olha só, eu sou igual a ele. Só que isso é numa cegueira. Entende? A minha mãe era super raivosa, eu também sou super raivosa. Não era tão ruim, eu entendo ela, porque coitada, ela tava sobrecarregada. Então ela gritava com meu pai, eu também grito,
Porque afinal eu estou negando a dor. Então veja, são duas facetas de uma mesma moeda. Numa eu venço a dor, na outra eu finjo que a dor não é tão importante assim, mas o bom mesmo é que eu estou repetindo o padrão familiar. Isso que interessa, pode botar ponto aí pra mim, porque eu continuo fazendo exatamente igual era lá em casa. Meu pai era ausente, eu também sou. Meu pai era fraco, eu também sou. Dois tipos, então. Chegamos no terceiro tipo de padrão, que é isso que a gente tá falando, tá? A repetição de um padrão pela exclusão. Exclusão física ou exclusão de responsabilidade. Meu pai tava lá, mas ele nunca ocupou o papel dele adulto de ser responsável pela família, pelo casamento, pelas relações. Ele tava de corpo presente, mas estava ausente emocionalmente. Eu também sou ausente emocionalmente. Ou ele estava presente, ele estava ausente e eu me caso com alguém também ausente, porque afinal daí eu venço na vida. Não é mesmo? Que difícil. O que o Bert vai dizer a respeito disso? Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora que eu falei do o pai é mulherengo, o filho se torna mulherengo. Tem também a filha que protege o pai. Meu pai traía minha mãe, mas no fundo ele era boa pessoa, sabe? Assim, não era uma coisa assim, ele traía, mas no fundo ele gostava mesmo da minha mãe. Pra provar isso, eu também casei com um homem que me trai, mas no fundo ele também me ama. Igual meu pai amava minha mãe. Meu pai era uma boa pessoa. Ele traía, mas ele era um homem leal à família. No final, ele voltava e ficava sempre com ela. Meu marido também. Ele também fica com um monte de mulher, mas no fundo é de mim que ele gosta. Ou seja, eu reproduzo um padrão sendo igual ao papai ou me casando com alguém igual ao papai para perpetuar aquele modelo e dizer, lógico que o modelo é bom, tanto que eu tô aqui reproduzindo ele. Ela perguntou, todos esses padrões vêm da triangulação? Sim. Exatamente, aqui já é alguém que já estuda a constelação, né? Já tá entendendo os paranauê. E quando a filha que trai para reproduzir o comportamento do pai? Tudo isso é para quê? Para proteger, tá? Quando eu reproduzo, é para proteger. Sim, a lealdade está sob a proteção da inconsciência. A lealdade é inconsciente. A partir do momento que ela se torna consciente, ela perde força. E a filha que troca de lugar com a mãe. Tudo a mesma coisa, gente. É o primeiro tipo que é exclusão. Alguém não fez o seu papel direito, essa criança vai lá e ocupa esse lugar reproduzindo ou fazendo pela outra pessoa. E como sair desse padrão de lealdade? Suportando a consciência. É disso que a gente tá brincando aqui. Você tá brincando do quê? Tô brincando de suportar a consciência. Muito bem, vamos mais, que cabe mais, não é mesmo? Vocês vão aprender isso sendo meus alunos. Sempre cabe mais. Here we go, babies. Aí o Bert vai dizer o quê? Ele vai dizer que essa reprodução desses padrões perpetua um desequilíbrio na relação. Ou seja, como é que você sabe que você tá, nesse caso, reproduzindo um desses padrões de exclusão ou de proteção que eu falei aqui? Porque você está se sentindo profundamente desequilibrado. No fundo, no silêncio, você fala, minha relação não é justa. Eu dou mais do que eu recebo. Ou eu recebo mais do que eu dou. Porque a gente perpetua os padrões nas duas facetas, tá? E aí o Bert vai dizer o seguinte, que dentro, quando a gente tá reproduzindo ou a exclusão ou esse modelo de proteção, a gente está perpetuando um desequilíbrio na relação e vivendo essa realidade de pessoas fixadas num padrão. Ou seja, qual que é o padrão? Só eu dou, só eu perdoo, só eu me comprometo, só eu cedo. Qual que é o padrão que só você faz? Só eu suporto, só eu perdoo, só eu pago, só eu me responsabilizo, só eu pago o preço. Só eu cedo. No fundo, Dani, a gente sempre chega naquele lugar do padrão e aí faz o quê? Eu cedo, porque senão vai fazer o quê? Senão... E a pergunta que eu quero te fazer, agora complica. Por que você acha ok esse desequilíbrio? No fundo, você tá descontente, mas ninguém sabe. Lá, quando você é mulher, a gente faz isso mulher, né? A gente vai no banheiro, fica lá 2 horas e meia no banheiro, respirando bem fundo.
chora, ora. E aí sai, tudo bem, né? Por quê? Por que você perpetua esse desequilíbrio? Você está esperando magicamente que as coisas se resolvam? Mais uma pergunta. Por que você não tem coragem, de forma adulta, a denunciar esse desequilíbrio? Que é sentar e falar, ó, não tá legal. Vamos combinar uma coisa, não tá legal. Esse desequilíbrio não tá legal. O que a gente pode fazer para atenuar esse desequilíbrio? Você bate o pé, você bufa, você fica mal, fica com dor de cabeça, fica com vários sintomas para ver se a outra pessoa se liga, né, mesmo que desse desequilíbrio, mas sentar de forma adulta e falar, olha, é o seguinte, eu te amo, mas não tá legal. Tô super afim de apostar nessa relação, mas não tá legal. Esse desequilíbrio não tá legal. Mais uma pergunta. Que lealdade familiar está oculta nessa sua omissão? Três perguntas eu te fiz. Por que você acha que tá ok esse desequilíbrio e tá achando que ele vai se resolver magicamente? Segunda pergunta. Por que você não tem coragem de lidar com isso de forma adulta? Não é dar barraco, não é quebrar tudo, não é ameaçar separar, não é nada disso. É lidar com isso em prol da relação. Sentar e falar, então, não tá legal. Eu tô sobrecarregada. Terceira. Se você não tem coragem de fazer isso, é porque você está sendo leal a um padrão familiar. Então, por isso, pela lealdade que você tem ao padrão que você não quer ver, que tem uma dor embaixo, que você não quer sentir, você está sendo omisso nessa relação. Então, vamos juntar as coisas. Estou omissa nessa relação. Quer dizer o quê? Que tem um padrão que eu sou leal. E por que eu continuo fingindo que eu não tô vendo? Porque tem uma dor que eu não quero ver. E eu tô bem me esforçando, tô me dedicando bastante, tô sendo muito uma boa menina, tô fazendo tudo, tô me dando o melhor, sabe? Pra isso acabar magicamente. E eu não precisar chorar aquela dor, não precisar virar adulta, não precisar lidar com isso, não precisar denunciar e não precisar sair desse meu tamanho equivocado. Ela perguntou aqui, Dani, quando a gente começa a ver, começa um movimento? Sim, primeiro internamente, né? Não pensa que aí eu tô vendo, começa um movimento no outro. Vamos acordar para a vida, não é mesmo? Eu estou vendo, começa um movimento em mim. Sim, pode viver a exclusão e a negação na mesma relação? Pode. Sabe, gente, as pessoas se aproximam da constelação muitas vezes querendo, Dani, mas qual é a frase de solução? Dani, me fala um exercício. Dani, mas o que tem que fazer? Ou seja, me dá uma receita para que eu resolva isso logo sem ter que sentir. A resposta é, não tá tendo. Não adianta eu dar uma frase para vocês pronta, porque ela vai ter pouquíssimo efeito. Não é uma questão de falar, ah, tá bom, agora eu vou falar, agora terminou a live, eu vou falar no espelho. Eu vejo você. Mãe, eu renuncio. Gente, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Isso daí é tudo falcatrua. O que a gente tem que fazer? A gente tem que passar por essa prensa horrorosa, sentir esse mundaréu de coisa, a expansão da consciência, sabe? É ruim. E isso você dorme e acorda, amanhã você fala, ai, não, essa mulher é louca, credo, só fala de problema. E aí fica de mal de mim, depois no outro dia você fica de bem. Quantas pessoas me seguem e falam, Dani, eu já parei de seguir umas 3 vezes, né? Depois eu canso e volto, e aí não sei o que. Por quê? A pessoa tem alguma coisa a ver comigo? Nada, ela tá brigando com a consciência dela, se ela vai amadurecer ou não. Demora um tempo o processo, é isso que eu quero dizer. Até que a alma tá pronta para fazer um movimento definitivo. O que essas perguntaiadas de busca de solução rápida, todas elas escondem? O desejo de acabar logo com isso de uma vez sem ter que doer. E não vai acontecer, é um processo. A solução só é boa mesmo quando ela é única. Se ela vem pronta, é igual comida requentada, entendeu? É igual comida de micro-ondas, essas lasanhas de micro-ondas. Você quer passar o resto da vida comendo lasanha de micro-ondas? Não, né? Então, seguimos, tá? Deixa eu ver se dá hora. Não dá. Eu ia contar uma constelação aqui, mas não vai dar. Muito bem. Então, ok, solução para isso. O desequilíbrio precisa vir à luz. Tá? Isso é o que o Bert diz. Por quê? Porque senão, presta atenção que agora vai ficar pior.
Quem recebeu mais, uma hora vai embora. Entendeu? O desequilíbrio precisa vir à luz. Primeiro para você e depois uma hora você tem que falar. Ó, tá ruim. Para dar chance da pessoa ter dignidade naquela relação e se posicionar. Do contrário, ela não suporta aquele silêncio. E ela vai ficando pequena e a outra pessoa grande. Quem perdoa mais é sempre grande. Aquela pessoa vai ficando pequena até que ela fala, eu vou esmerdear isso aqui logo de uma vez para poder ir embora porque eu nunca vou conseguir pagar essa conta. Entende? Então não é bom, gente. Não adianta você ser essa criança que tá sempre querendo, sabe? Mas eu perdoo porque eu sou uma mulher espiritual, porque eu sou evoluída, porque eu sou entendida, terapizada, ou porque, não, eu entendo, sabe? Porque é um processo e eu tô aguardando o processo dele e blá, 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 blá. Porque o Bert disse, se o desequilíbrio não vier à luz, a pessoa que recebe mais, uma hora vai embora. Último. Cadê meu desenho sensacional? O último é quando a gente começa a chegar nas questões aqui, ó. Que começa a envolver a terceira geração. Ou seja, não mais a relação da pessoa com os pais dela e os padrões que ela traz, mas começa a envolver os pais dela com os pais dela. Ou seja, terceira e quarta geração. Olha o que o Bert diz sobre tudo isso que eu falei. Ele fala... Essas questões nucleares são relativamente fáceis de lidar. Ele não chama de nucleares, tá? Quem chama sou eu. É só para você poder entender. Bert diz, bom, todas essas questões são até fáceis de lidar. É ele que tá falando. Ele fala, difícil é quando um dos cônjuges está emaranhado nos destinos difíceis de sua família de origem. Chegamos no quarto item. Quarto item. Vínculos de destino. Então, a gente está vindo do núcleo para as bordas e chegamos nos vínculos de destino. O que são esses vínculos de destino? Para resumir aqui bem, é mais ou menos o seguinte. Quando um dos dois olha para a morte. Na prática é isso, tá? Quando um dos dois olha para a morte. Ou seja, quando um dos dois, o Bert diz, que apesar deles se amarem, um dos dois secretamente deseja partir. E a pessoa que convive com essa pessoa, deprimida, sempre doente, com a diabetes do não sei o que lá, que fala, pô, mas você, sabe, o cara não come. Eu falo, você vai no médico, pelo amor de Deus, vai no médico, pelo amor de Deus, faz isso, e a pessoa não faz, ou ela tá sempre deprimida, ou ela tá sempre ausente, ou ela tá sempre com o olhar longe. Quem tá na relação sente como? Sente que essa pessoa, de alguma maneira, eu olho para ela e ela olha para um outro lugar. E olha para um outro lugar sempre com uma melancolia, com uma tristeza, com uma ausência, que parece que essa pessoa nunca tá lá. Essa pessoa olha para a morte. E por que ela olha para a morte? Porque ela fez votos de lealdade no lugar dos pais, tá? Então não é uma questão dela. Então o Bert vai dizer assim, que as coisas mais fáceis, né, é quando quem são essas pessoas que olham para a morte? Quando você pergunta, o pai dele morreu quando ele era criança, a mãe morreu quando era criança, um irmão dele morreu atropelado quando era criança, teve uma tragédia e aí a alma dessa pessoa se vincula àquela e no fundo quer partir, quer ir junto, quer ir no lugar da outra. E quem fica lida com o quê? Quem tá ali fala, eu me sinto sozinha, porque eu tô sempre tentando fazer essa pessoa acreditar que vale a pena, se esforçar, cuidar da própria saúde, lidar com a depressão, fazer terapia, buscar uma coisa espiritual, mas aquela pessoa tá sempre lá, meio que fugindo de alguma maneira. Eu já ouvi 500 mil coisas, as mais comuns. Dani, ele tá sempre num jogo na internet, ele tá sempre fumando maconha. Quando ele tá em casa, ele tá muito louco, tá fumando maconha. Ou quando ele tá em casa, ele sempre bebe. Outra queixa muito comum são mulheres trazem muito essa queixa, né? De que ele, no fundo, não tem desejo sexual, sabe? Por quê? Porque, no fundo, ele olha pra morte. Esse é um sinal muito forte, tá? Principalmente nos homens. De alguma maneira a pessoa olha para a morte. Então, por quê? Porque o sexo está relacionado à reprodução da vida, mesmo que não seja essa a intenção, né? No íntimo, a pessoa que troca sexo, ela tenta trocar a vida, né? E a pessoa que não quer, por alguma razão, ela não quer mais trocar. Ela não quer receber vida do outro porque ela quer ir embora. E por que ela quer ir embora? Porque ela fez um voto de lealdade.
Eu vou com você. Papai, você morreu, eu vou com você. Mamãe, você morreu, eu vou com você. Meu irmão morreu e eu vou com ele. Ou uma pessoa que toma para si um voto que a mãe fez, ou seja, a mãe era deprimida, a mãe era esquizofrênica, a mãe tinha um voto de morte já, e o filho pequeno não suportava ver aquela mãe que não queria a vida e queria a morte e fez um voto, eu no seu lugar. Então na fantasia fala, mãe, não morre, por favor, deixa que eu morro no seu lugar. E aí essa pessoa tá sempre olhando para a morte sem saber exatamente o que é, ela não sabe, né? Que tudo isso é inconsciente. Só que o cônjuge que lida com essa pessoa tá sempre propondo, pelo amor de Deus, faz terapia. Não, acho que não acredito nesses negócios de terapia. Constelação, isso é bobagem, tem comprovação científica. Mas por que você não come direito? Não, eu vou comer, só tô comendo isso daqui, mas... Entendeu? E a pessoa que fica lidando com aquilo sente uma profunda solidão, mas também não assume o que é. Fica sempre nessa postura de salvador e sofre silenciosamente porque está sozinho na relação, se relacionando com alguém que no fundo deseja partir. Esse tipo de reprodução é o que o Bert diz que é o mais difícil a gente lidar. Vocês identificaram aí, que talvez não na história de vocês, mas nas histórias que vocês conhecem? Muito real, sim. Todo viciado olha para a morte? Nem sempre. A maioria, segundo Bert, olha para a falta do pai. Isso, no desequilíbrio, o que mais recebe fica no papel de devedor e chega uma hora não quer mais ficar igualitário e fala, a única solução é eu ir embora. A única solução é fazer alguma coisa bem errada mesmo, daí já assina a demissão de uma vez e pronto, não é mesmo? Sim, vocês identificaram, né? Verdades duras de engolir, mas necessárias. O objetivo é vocês aprenderem, né? Aprenderem. Então, você que, por exemplo, fala... A pessoa que tá olhando pra morte não tá assistindo essa live, obviamente, né? Porque ela não se interessa por solução. Então, é você que se relaciona com ela, que tá assistindo essa live. O que você precisa começar a investigar? Quem morreu? Qual que é a tragédia? O que acontece? Para que você possa entender, tá? Qual livro do Bert fala sobre esse assunto? Vários. Estudem Bert Hellinger. Muito bem, vamos caminhar para o final aqui para a gente costurar. Vou falar algumas coisas importantes, não sai ainda, tá? Veja, tudo isso que eu falei aqui, obviamente, causa angústia. Só que o que eu quero que você entenda? Presta atenção que isso aqui é sensacional para o entendimento. Quem tenta o suicídio é exatamente isso, exatamente. Isso que eu vou falar aqui é essencial para você compreender como a proposta da teoria da constelação é uma solução. Veja, quanto mais denso o conteúdo, você agora tá aqui, ó. Nem respira, de tão denso. Por quê? Porque você acessou dores. Dores que são profundas, não são só suas, elas estão ocultas no seu clã e por isso você reproduz o padrão para que elas permaneçam ocultas. Quando você olha para essa densidade, respira e deixa ela acontecer, quanto mais denso o conteúdo que eu me disponho a lidar, na última live eu dei essas frases fortes, essa aqui é a que eu vou deixar para vocês. Quanto mais denso é o conteúdo que eu me disponho a lidar, mais sólida é a minha construção. Quanto mais denso é o conteúdo que eu me disponho a lidar, por mais que eu sinta que eu não vou conseguir respirar nele, mais sólida é a construção que eu vou fazer. Então, veja, a nossa tendência é tentar permanecer no superficial. E no superficial não há mudança de padrão, tá? Eu preciso descer nesse nível mais profundo, onde eu começo a trazer a lucidez para os conteúdos inconscientes da consciência arcaica, que é onde mora essa lealdade invisível, e suporto lidar com essa densidade de conteúdo, que eu não sei exatamente como eu vou lidar, mas inicialmente eu aplico a primeira lei, pertencimento, eu deixo aquilo existir, e conforme eu deixo aquilo existir, o que começa a acontecer com a minha alma? A minha alma começa a ficar forte. Tá? Então, para de ficar aqui na mente e falar, mas você não vai falar uma solução? Solução, deixa o conteúdo existir. Deixa ele existir. Para de pensar o que você vai fazer com ele. Deixa ele existir e deixa ele atuar na sua alma. Constelação é assunto de alma, não é assunto de mente. Constelação é assunto de alma.
Segunda questão, o objetivo das coisas que eu tô te ensinando aqui é a expansão da sua consciência, o fortalecimento da sua alma. Agora mais uma frase. Para quê? Para que você tenha condição de estar vivo e desperto na complexidade da vida. Por quê? Porque a vida é complexa e ela não tem essas soluções matemáticas que sempre fecha e dá zero. Entende? Então, como ela é muito complexa e eu não tenho como controlá-la, o que, que as pessoas preferem? Viver na fantasia, esperando uma solução mágica. E daí, quando não vê a solução mágica, elas ficam de bico e ficam doentes. E alguém que lide com isso, porque eu é que não vou lidar, porque agora eu tô doente. Agora, as almas fortes que ampliam a consciência, elas têm condição. Então, pensa o seguinte, é como se fosse um surfista que nunca vai controlar o mar, mas pode aprender a surfar. Entende? E essa é a ideia. As perguntas de vocês mas como que eu controlo o mar? Então, não tem como controlar o mar, mas você pode aprender a surfar. E é isso que eu tô tentando ensinar aqui para vocês. Para concluir, uma frase extraordinária de Bert Hellinger diz: o perfeito não nos atrai. Descansa em si mesmo, bem longe da vida normal. Só se pode amar o imperfeito. Somente do imperfeito resulta um impulso de crescimento, não do perfeito. Então o Bert faz uma associação, o perfeito está morto, a vida está no imperfeito, o crescimento está no imperfeito, a expansão da vida, né? Porque a vida vai se expandindo, não evoluindo, se expandindo. O conceito da constelação não é evolução, é expansão. E a vida vai se expandindo, mais vida com mais alcance. E aonde pode haver esse crescimento e essa expansão? No imperfeito. Por que eu tô dizendo isso? Para você não cometer um dos piores erros que o Bert disse que a gente comete no relacionamento. Querer educar o parceiro. Ou seja, não adianta você pegar tudo que a gente aprendeu aqui e falar: olha, estou te mandando uma live que você precisa assistir. Não, quem precisa assistir é você mesmo no caso. Por quê? Para que você mude. Porque o Bert disse, quando eu tento educar o parceiro, ele diz assim, ó, toda tentativa de tornar o seu parceiro ou a sua parceira semelhante a si mesmo está fadada ao fracasso e destrói o relacionamento. Ou seja, é no imperfeito, é no diferente. Eu tenho um padrão, ele tem um padrão, eu tenho uma questão, ele tem outra questão. É nesse diferente que o amor se desenvolve e que a vida se expande. E não em eu tentar educá-lo para que ele se torne semelhante a mim. Se eu fizer isso, primeiro que não vai dar certo e segundo que o relacionamento vai fracassar. Ou seja, só sobrou uma alternativa mesmo. Chão, 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 chão. É você decidir falar, ok, terminei a live bem do jeito que ela queria, não tô nem respirando de tanta densidade que esse conteúdo, agora eu vou ficar forte mesmo. É isso, suporte, pensa, sabe? Pensa em tudo que mexeu com você, pensa nos seus padrões, permanece. Eu tô vivo aqui, isso aqui também tá tudo vivo, mas eu tô amadurecendo, eu tô crescendo desse conteúdo aqui, eu estou sentindo, chora, sabe? Isso tudo vai fortalecer a sua alma e desse processo todo, que dura dias, vai brotar um movimento da sua alma e desse movimento vem uma solução verdadeira.